saúde da família está no primeiro nível de atenção do Sistema Único da Saúde e ela é uma estratégia primordial para fortalecer a atenção básica. Para falarmos sobre isso, estamos aqui com a doutora Acir Cunha e com o doutor Márcio Meirelles. Obrigada pela presença. Doutor Meirelles, o que é saúde? Olha, em 1948, a Organização Mundial de Saúde publicou um documento em que ela descreveu a saúde como sendo um estado complexo de bem-estar da pessoa, um bem-estar que é físico, que é mental e que é também social. Isso foi uma revolução, porque até então o conceito que se tinha de saúde é de que saúde era a ausência de doença. Então, se você está doente, você não tem saúde. Se não estiver doente, está saudável. Aí começou-se a se ver que doença, na época, não incluía a parte mental. Aí pensou-se na doença mental, então saúde. E depois, mais adiante, foi se vendo fatores ambientais, sociais, que influenciam diretamente a saúde. Então, nessa época, meados do século passado, século XX, estabeleceu-se oficialmente esse conceito que eu mencionei. Então, a saúde aí passa a depender da educação da pessoa, passa a depender das condições em que ela vive, se tem ou não condições sanitárias. Evidente que em determinadas condições sanitárias você vai ter muito mais doença do que em outras, né? Se depende daquilo que se falou há pouco do estresse, se a pessoa é submetida diariamente ou não ao estresse, depende das condições de transporte, que obviamente tem que ver com o estresse também, depende das condições ambientais, se ela vive numa área poluída, e isso está muito comprovado nas grandes cidades, em que as áreas aumentam devido à poluição ambiental, ou se vive num ambiente sem poluição. Então, mudou esse conceito. Hoje, o conceito de saúde é esse que eu mencionei. Agora, observe que o fato de mudar esse conceito de saúde muda também o papel dos profissionais de saúde em relação à saúde. Porque antes nós éramos treinados, nós médicos, para tratar as doenças. Então, todo o esforço era feito em identificar a doença e como tratar a doença. E depois, as coisas foram mudando. Lá para começo do século XIX, foram inventadas as vacinas, né? Então, já mudou um pouco, não era só tratar a doença, já começou a evitar a doença. E em evitar a doença, começou-se a estudar o que causava a doença, e nós já mencionamos, então, o meio ambiente, as condições de vida. Então, hoje, os profissionais de saúde, todos, não só os médicos, eles têm que ser formados numa outra direção, na direção de que a saúde o elemento fundamental na saúde, como você disse, é a atenção básica, a prevenção, e que o resto é um complemento indispensável. É claro que se eu estou com um problema, uma doença qualquer, eu tenho o direito de ser tratado adequadamente. Mas não basta só tratar, é importante prevenir. É importante fazer o que se chama promoção da saúde, que é a educação para a saúde. Essa educação para a saúde deve ser feita nas escolas, com as crianças, nas casas, com os pais educando seus filhos, e deve ser feita também na sociedade toda, através das campanhas governamentais. Para mostrar como isso é importante, nós temos o problema, por exemplo, do tabagismo. O Brasil, a gente fala tão mal do Brasil,
erradamente, porque nós somos um dos melhores países do mundo em muita coisa, é o país que conseguiu o maior resultado na redução do tabagismo no mundo todo. Por quê? Porque houve uma conscientização da população muito por conta das decisões legislativas e de governo. Então, o fato de você obrigar a manter informação sobre os malefícios do fumo no maço de cigarro, com aquelas imagens mostrando os efeitos, o fato de você proibir que se fume em determinados ambientes fechados, e cada vez os ambientes fechados vão ficando mais abertos, então as pessoas para fumar vão tendo mais dificuldade. O fato de você pôr imposto maior no cigarro vai tornando o fumar um problema para o fumante. E aí então você vai selecionando, só vai fumar quem estiver muito viciado. E esses você pode tratar, se a pessoa quiser. E os outros que estão se formando, os jovens que vão criar, já não vão ter a mesma tendência a fumar, porque há uma conscientização da sociedade. Isso mostra como é importante as atitudes preventivas, né? E, doutora Cira, como podemos definir a saúde da família? A saúde da família não é uma instituição. Foi criado um sistema de saúde pública, foi ressuscitado o que existia no passado. Eu me lembro que eu era criança e tinha um médico que em casa veio meus avós, eu tenho mal na família, meu pai morreu com mais de 100 anos, minha mãe com 92, meus avós viveram mais de 90 anos. E naquela altura não tinha nem os institutos, os INPS da vida, que depois veio criado. Então, o médico ia em casa ver, tirar a pressão, fazer um eletrocardiograma. Eu me lembro aqueles eletros primitivos, tinha que pegar um fio terra, ela estava deitada na cama no quarto, ele levava até onde tinha uma pia na cozinha para fazer o terra lá, fazer os eletros, qualquer coisa. Peraí, vai repetir porque saiu errado. Era em casa, fazia eletro na cama em casa. Então, existia um médico que ia em casa e via. Da outra vez que eu chamava, era o mesmo médico. Com a tendência de melhoria em algumas coisas dos recursos, exames, foi desenvolvendo isso, e a tendência de especialização dos médicos foi criando aquela medicina hospitalar. Essa distorção que nós seguimos, um caminho torto que o resto do mundo depois mudou. Então, foi criando essa medicina hospitalar. Você está doente, vai para o hospital. Não é que o hospital. O hospital é depois que você esgota os recursos nessa estrutura criada depois que surgiu, depois que surgiu o Instituto de Saúde Pública na Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial, nós já falamos na outra etapa, que foram criadas essas estruturas de medicina de saúde. Os centros de tratamento, de atendimento primário, além da preventiva, os cuidados preventivos são indispensáveis. Os primeiros cuidados que você tem que ter quando está doente, não ir para as emergências do hospital. O hospital é para tratar casos triado e grave e agudo. Tem que passar por uma estrutura que aqui tem as UPAs, unidade de pós-atendimento, e dali surgiram essas outras clínicas de família. Alguns bairros que você passa aqui, até quando eu saio do túnel Santa Bárbara, à direita, que eu moro no Flamengo, à direita tem uma clínica de família. Tem as UPAs, tem a clínica de família. Nesse lugar, então, clínica de família, médico de família, é um médico nesses lugares, nessas regiões, que pode ser bairro, pode ser um distrito, pode ser espalhado pela cidade. Tem mais de 40 já, não tem? Aqui já tem 70 na cidade do Rio de Janeiro, de Centro de Medicina de Família. São médicos, não digo médicos, são equipes. Às vezes, menos importante na saúde da família, nessa estrutura, é o médico. Quer dizer, tem que se lembrar, o médico não é o dono do pedaço. Tem uma equipe, uma estrutura. Tem assistente social, tem auxiliar, tem enfermeira, tem técnica de enfermagem e o médico, que vão fazendo a triagem. Esse caso vai chegar lá para fazer uma vacina e acompanhar, às vezes não chega nem até o médico.
Então, a saúde da família é uma estrutura baseada numa equipe que previne e trata as causas mais comuns e mais acessíveis, sem precisar de uma estrutura complexa como um hospital. Bom, então você lembrar o seguinte, não é um médico só de família, é a medicina de família feita por uma estrutura criada, por exemplo, o médico naquele lugar é fichado o paciente daquela região, ele sabe que o médico tal, tem mais de um médico naquele lugar, ele está matriculado, vinculado, tem uma ficha que ele tem que voltar. Você deve estar com a doença, você está com hipertensão, está tomando seu remédio, tem que voltar daqui a 2 meses. Se ele não voltar, ele está fichado lá. Assistente social, olha, não voltou, vai em casa, o que é que houve? Por que você não voltou? É muito importante com o doente. Eu tenho um doente que tem que ser pegado a laço, que nem boi, que está sendo proibido de caçar por aí. Até o Supremo Tribunal está proibindo de vaquejada. Tem paciente que tem que ser pegado a laço. Ele já foi uma vez, tratou, levou o remedinho, sentiu, não, deixou de sentir a dor de cabeça, a tontura, o cansaço que ele estava tendo. Por que eu vou voltar? Ele estava previsto voltar daqui a todo dia. Está dando uma ficha, eu estou no computador, no sistema, acendeu a luz vermelha, não voltou. Às vezes não é o médico que vai em casa, às vezes é assistente social. Se é um doente, uma pessoa idosa, que é cadeirante, tá, o médico vai em casa. O médico pode ir em casa e deve ir para determinados pacientes. Se é acamado ou cadeirante, alguma limitação física, vou dizer, mas tem uma estrutura. A medicina de família não é baseada só no médico, tem uma estrutura. Quer dizer, e se você não resolve, o cara não tem dinheiro para comprar remédio, ele tem que ter fornecido o remédio para ele. Quem que vê isso? Quem avalia isso melhor do que o médico? A assistente social, é a da alçada dela, uma equipe de saúde de família. O médico talvez esteja no ápice, mas tem uma base. Sem base não constrói nada. Nenhum prédio, nenhum barraco sem base, ele vem abaixo na primeira chuva. E a equipe de saúde de família não é só o médico. O médico tem, algumas coisas têm que ser triadas até chegar ao médico. Chega ao médico, ele faz isso. E a manutenção desses pacientes que estão em cidade de saúde de família, não é só o atendimento inicial, a primeira consulta, é ele ser vinculado. A essência da saúde da família é o vínculo entre o médico, entre o paciente e a estrutura de saúde de família. Isso é fundamental, isso é a essência da coisa. Se não seria fazer uma consulta só, eu não voltaria mais. É bem certo, por exemplo, você vai tratar doenças que são incuráveis, mas são tratáveis. Você tem um diabetes, fez o diagnóstico de diabetes, é incurável. Se não fizer transplante, que é muito complicado, e é ainda hoje experimental, meio experimental e complexo demais, hipertensão é incurável, mas é tratável. Você pode viver 20, 30, 40 anos com hipertensão. Eu, por exemplo, até 40 anos não usava óculos. Hoje, de 2 em 2 anos, às vezes de ano em ano, eu tenho que trocar de óculos. É incurável, eu vou viver com óculos, eu estou enxergando a vida toda. Diabetes, hipertensão, um monte de doenças crônicas, são incuráveis, mas são tratáveis. É para isso que existe a estrutura de saúde e de saúde pública. Saúde privada, como já falamos diversas vezes, na Suécia, 95% das pessoas são tratadas no serviço público, 5% privado. A rainha da Suécia, brasileira, pariu no SUS, lá na Suécia. Então, eu me lembro que há uns 30 anos atrás, eu vi um médico geneticista falar, eu era do grupo do ECLAN, que é Estudo Colaborativo Latino-Americano, Malformações Congênitas, naquele hotel, o Porto Belo. Ele falando, dizendo o seguinte, que lá quando a pessoa nasce, quer dizer, naquela Suécia, naquele cheio de gelo, até o polo quase, não tem médico. Não tem médico, mas ele vai parir, uma mulher telefona, vai uma ambulância, um helicóptero, pegar ele e traz para um lugar onde tem que ser. É aquilo que se falou no Brasil, é rarefeito, aquele lugar para a população é rarefeito. O doente é assistido, lá é muito mais civilizado que aqui. Todo mundo tem um radinho, tem um modo de se comunicar. Avisou, o sistema vai buscar ele e traz para o lugar. Quando ele nasce, nasceu no dia, hoje é, que dia hoje? Primeiro do 11 de 1961 tal. Então, o resto da vida, aquele número, ele vai viver o CPF dele a vida inteira.
ele nasceu tal dia, vacina tal dia. Quando ele vai na vacina, vacina contra difteria, tríplice, quebrou o dedo da mão esquerda, o do Lula amputou o dedo mindinho, deixou na máquina, tinha bebido antes, perdeu o dedo, sai lá aquele dia onde ele foi atendido. Ele tem um histórico, o resto ele ganha um número que é definitivo. E toda vez que ele vai atendido no serviço público de saúde, ele dá o número, quem atendeu registra. O cara baixa, todo mundo tem acesso ao histórico médico dele. Isso eu fiquei espantado, tem uns 30 anos atrás que eu vi isso, né? Mas é um país diferente da gente, completamente. Mas cheguei lá, ele dizia o seguinte, todo mundo, e ele contando que foi um amigo nosso lá com ele comprou 2 siri grandes, a carangueira aqui não sei do que, importado, um grande e um pequeno. Ele dividiu ele com a mulher, e o outro amigo que está na Argentina agora com câncer de pulmão, e comeu o outro, quer dizer, é tudo economizado. Ele ganhava X, empregado do governo, não esbanjava, não tinha nada para não desperdiçar. Quando ele chegou, a gente no hotel, ali, no Porto Belo, ele ficou espantado. A gente, na hora do almoço, a gente estava no auditório, na conferência, chegava lá, cada mesa, cada peixe desse tamanho, assado inteiro, a gente tirando, ciscando, jogando, esbanjando. Eles, nesse país, disseram que aqui tem fome? Eu disse, não, mas é aqui a gente, né? Nós somos civilizados, os outros pobres é que passam fome. O cara ficou espantado. Você me falar que aqui tinha fome, eu nunca vi tanta abundância de comida na mesa, quer dizer. Mas essas distorções, nós vivemos num país de distorção. Então ele ficou espantado, o médico que fazia tudo isso, ensinou, mostrando como é que funcionava o serviço de saúde lá, como é que o doente era fichado, como é que ele tinha atendido naquele lugar mais remoto, igual o equivalente a Amazonas aqui, quer dizer, não é Rio, mas é longe, a população rarefeita, não tem como botar um médico nem um hospital lá, mas ele tem como ser atendido. Alguém vai buscar ele de ambulância, vai de helicóptero quando ele precisa. Ele tem como se comunicar pedindo socorro, o que nós podíamos ter feito aqui, e usar as Forças Armadas, tipo Mato Grosso, lá no Amazonas. O que já existe podia ser aprimorado, em vez de botar médico cubano. Agora, o governo não interessa. Da mesma forma que os médicos não têm nenhum interesse. Tentou brigar contra o médico cubano, a Dilma acabou, arrasou com eles. O Conselho Federal de Medicina não teve voz ativa para dar CRM. Todo mundo tem que ter o CRM, tem que passar pelo Revalida. Eles não passaram, porque é aquele jogo político, eles não querem se desencantar com o governo e tal, que nós ficamos insatisfeitos, mas quem está na culpa tem que tirar sua vantagem para estar na direção. Então, tudo isso é um contexto que a gente tem que saber por que quem está vivendo isso, por que não se conserta. Mas tem tentativa de consertar. E tem a possibilidade, basta boa vontade da base que somos nós, os médicos, do pessoal de saúde e do comando que é o governo central. E, doutor Meirelles, o doutor Assir falou sobre a equipe multidisciplinar da saúde da família e como essa atuação dessa equipe, como o paciente ser acompanhado, ajuda não só a prevenir doenças, mas a não deixar o paciente, às vezes, ser uma doença incurável, mas tratável, como o próprio doutor Assir falou, não chegar a um auge da doença, de ele precisar ser internado. Como essa atenção, essa proximidade ajuda nessa prevenção e nesse cuidado? Essa eu acho que é a grande descoberta dos tempos modernos em termos de saúde. Se a gente ouve falar em inovação em saúde, você diz, inventaram agora um robô, não é nada disso. Não é tecnologia. A grande inovação em saúde é isso que você acabou de dizer, a redescoberta daquilo que os nossos avós costumavam dizer, que é mais fácil prevenir do que remediar. É um ditado tão simples que a gente concorda, mas não aplica, especialmente em saúde. A gente põe todo o dinheiro, a verba, não digo todo, mas 90% em remediar. Constrói hospitais, manda buscar tomógrafos, não sei o que, de última geração, tudo para remediar, para curar. Mas esquece que o mais barato, entre aspas, e o mais importante para prevenir a doença é a prevenção. Então, você ensinar as pessoas a cuidar de si, como citamos o caso do tabagismo, por exemplo, que se pode se aplicar a todos os outros problemas de saúde. Ensinar as pessoas criar uma estrutura, como o doutor Assir disse,
capaz de ir ao paciente em vez de ficar de braços cruzados esperando que aqueles que adoeçam me procurem. Isso é completamente tolo, você ficar esperando e depois você vai pagar um preço caríssimo e não vai conseguir reverter uma doença que era facilmente prevenível se a gente tivesse no devido tempo. Agora, o que é que implica? Implica nisso que o doutor Assir disse, você tem que ser proativo, você tem que ir à casa do paciente. Nós sabemos, por exemplo, na Rocinha, que tem um índice de tuberculose altíssimo, não sei se sabiam, mas o índice da tuberculose na Rocinha é 6 ou 7 vezes maior do que a 1 quilômetro de distância na Gávea. Por quê? Porque as condições ambientais são completamente diferentes. Mas lá na Rocinha, as clínicas de família levam o remédio para dar ao doente, para ter certeza que ele tomou o remédio. Isso é feito no Rio de Janeiro, ninguém sabe, mas é feito. Então, o agente de saúde, que é parte da equipe de família, parte importantíssima, quem é o agente de saúde? É uma pessoa da comunidade que é chamado para fazer parte da equipe. Ela conhece a comunidade, fala a mesma língua, sabe quem é quem, o que deve fazer e o que não deve fazer, os perigos do ambiente onde ela trabalha, e essa pessoa é que faz a ligação faz parte da equipe, faz ligação com os outros profissionais de saúde. E essa pessoa vai lá para ter certeza que aquele remédio que foi entregue na clínica foi efetivamente tomado, porque muita gente pega o remédio, deixa em casa, como disse o doutor Assir, a pessoa já está se sentindo melhor, esquece de tomar, não vou tomar isso não, que precisa e tal, já estou bom. A famosa expressão, já estou bom. Não está bom, você está melhor enquanto tomar o remédio. Então, a clínica de família tem o programa de saúde da família tem esse grande mérito de tornar viável um atendimento em grande escala para a população, viável em termos de efetivamente evitar, como você disse, que as coisas se agravem e a pessoa aí tenha que se submeter a um tratamento muito mais doloroso, muito mais complexo e provavelmente com menos possibilidades de êxito. Muito obrigada, doutor Assir. Obrigada, doutor Meirelles. Nós estivemos aqui com o doutor Assir Cunha e o doutor Márcio Meirelles, do Conselho Editorial do Observatório da Saúde.